Bom, vamos começar dando direito à dúvida, né? Vamos lá. Por que será que mesmo depois de todas as evidências, de todas as provas de que o Bolsonaro e a sua trupe é corrupta, por que ainda assim, continua tendo uma grande quantidade de pessoas que têm intenção de votar, por exemplo, em candidatos como o Flávio Bolsonaro? Muito bem. Então, uma coisa serviu esses anos todos, desde que Bolsonaro saiu da presidência e foi parar na Papudinha. Ou seja, a corrupção, que era a grande narrativa, o ponto em que o Bolsonaro se defendia para dizer que era o cara do antissistema e tudo mais, caiu por terra. Todo mundo sabe que a corrupção nunca foi, digamos assim, o mais forte dos pontos éticos de Bolsonaro e de sua família. Pior do que tudo, Bolsonaro tem uma corrupção daquelas mais rústicas, ou seja, rouba gasolina, superfatura nota de restaurante, é aquele chamado ladrão de galinha. Não quer dizer que não roube, tanto que compraram mais de 50 imóveis. Então a pergunta que se fica é qual? Qual? Se ele é corrupto, por que ele ainda tem eleitores? Daí a grande questão. Alguns colegas meus vão dizer que essas pessoas são alienadas, que elas não sabem o que elas estão fazendo, que elas só leem título de matéria, quando sai a manchete só lê o título, não lê a matéria toda. Sim, isso é parte da verdade, mas isso não é tudo. E também dizer isso soa um pouco arrogante daqueles que se consideram conscientes, politizados. Na verdade, a gente não pode simplesmente tutelar aquele que não tem consciência. Somos todos maiores de idade. O que a gente precisa deixar bem claro é o seguinte: nessa eleição nós teremos 2 candidatos que terão chances de ganhar a eleição. E nós teremos 2 tipos de eleitores. Tem aquele eleitor que quer, por exemplo, que a mulher tenha os mesmos direitos que os homens. Mas tem aquele eleitor que não quer isso. Ele quer uma mulher subalterna ao homem. Tem aquele eleitor que acredita que é preciso ter cota racial e social para poder equiparar as pessoas em oportunidades. Mas tem aquele eleitor que não quer isso. Ele acha que sim, os pobres, os negros têm que ficar de um lado. Os brancos, aqueles que tiveram, digamos assim, são os privilegiados, tem que ficar do outro. Nós temos também aquele candidato que vai defender, aquele tipo de eleitor que acredita que não importa a sua orientação sexual, simplesmente todos têm os mesmos direitos. Não, mas tem aquele eleitor que acha que ser homossexual, por exemplo, é uma aberração, não é uma questão de Deus, não faz parte, isso é pecado. Sim, nós também temos aqueles eleitores que acreditam, por exemplo, que a economia não é algo simplesmente fatalístico. Então temos pobres porque temos ricos, é preciso ter os pobres para ter os ricos. Não, tem eleitor que acredita que isso é possível mudar, que é possível você fazer uma mudança do ponto de vista econômico. Mas tem eleitor que não, que acha que tem que deixar dividido mesmo, rico de um lado, pobre do outro. Ou seja, minha gente, tem pessoas que acreditam que é por meio da política que você pode fazer o quê? Mudar a vida das pessoas. Mas tem eleitor que acha que todo político é igual, que todos pensam do mesmo modo. E por isso eles acham que temos que votar em quem? Naqueles que vão manter como sempre foi. No fundo, o que nós temos aqui são 2 tipos de seres humanos, basicamente. Um
que acredita, sim, que todos indistintamente têm direitos e que esses direitos podem ser conquistados, esses direitos podem ser regulamentados e que todos deveriam e poderiam participar dessa divisão. Mas, infelizmente, tem aqueles que acham que não, que simplesmente o que acontece? Se você não está do lado do bem, então você é mau. Sim, essas pessoas acham que ser mulher, ser negro, pobre, gay, tudo isso é uma aberração da natureza. E essas pessoas não têm os mesmos direitos. Ainda que muitas vezes esse próprio cidadão participe de uma dessas categorias de minorias, desses oprimidos. E alguém perguntaria, mas se ele faz parte, ele tem todas as características de um oprimido, por que ele defende o opressor? Bom, aí já é uma outra questão, né? Talvez, mesmo ele tendo todas essas características, ele não se veja dessa maneira. E aí é uma questão para a psique humana.